Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. A palavra integridade, na maioria das vezes, é usada para descrever inabalável devoção à justiça. Satanás, o primeiro a deixar de ser íntegro, afirma que você só serve a Deus quando é conveniente e que você deixará de ser íntegro quando posto à prova. Adão e Eva, o primeiro casal humano, cederam a Satanás e deixaram de ser íntegros a Deus. Todos nós precisamos responder à pergunta: conseguirei manter minha integridade a Deus, apesar de perseguição ou dificuldades pessoais? Vejamos como o justo Jó se depara com um enorme desafio à sua integridade. Para nos ajudar a visualizar as cenas, alguns diálogos e efeitos sonoros foram acrescentados a essas passagens bíblicas. A leitura começa em Jó capítulo 1, versículo 1. Aconteceu haver na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E este homem mostrava ser incúbil e reto, e temia a Deus e desviava-se do mal. E vieram nascer-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu gado chegou a ser de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de gado vacum e 500 jumentas, junto com um grande corpo de servos. E este homem veio a ser o maior de todos os orientais. E seus filhos foram e realizaram um banquete na casa de cada um deles no seu próprio dia, e mandaram convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Bem-vinda, minha irmã. O banquete já começou. Fica à vontade. Muito obrigada. Atrasada de novo, Leia. Antes de te sentares, passa-me a carne, por favor, e o vinho também. Meu irmão, está para nascer alguém com mais apetite do que tu. E dava-se que, tendo os dias de banquete completado o ciclo, Jó mandava santificá-los. E ele se levantava de manhã cedo e oferecia sacrifícios queimados, segundo o número de todos eles. Pois, dizia Jó: meus filhos talvez tenham pecado e amaldiçoado a Deus no seu coração. Assim Jó fazia sempre. Ora, veio a ser o dia em que os filhos do verdadeiro Deus entraram para tomar sua posição perante Jeová, e até mesmo Satanás passou a entrar no meio deles. Jeová disse então a Satanás: "Donde vens?" A isto respondeu Satanás a Jeová e disse: de percorrer a terra e de andar nela. E Jeová prosseguiu, dizendo a Satanás: "Fixaste teu coração no meu servo Jó, que não há ninguém igual a ele na terra, homem incúbil e reto, temendo a Deus e desviando-se do mal?" Então respondeu Satanás a Jeová e disse: acaso é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste tu mesmo uma sebe em volta dele, e em volta da sua casa, e em volta de tudo que ele tem? Abençoar-te o trabalho das suas mãos, e o próprio gado dele se tem espalhado pela terra. Mas, ao invés disso, estende tua mão, por favor, e toca em tudo o que ele tem, e vê se não te amaldiçoará na tua própria face. Por conseguinte, Jeová disse a Satanás: "Eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente contra ele próprio não estendas a tua mão." De modo que Satanás saiu de diante da pessoa de Jeová. Ora, veio a ser o dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão, o primogênito. E um mensageiro chegou a Jó e passou a dizer: "Com licença, meu senhor. Aconteceu que o próprio gado vacum estava arando, e as jumentas estavam pastando ao lado dele, quando os sabeus vieram fazer um assalto e os tomaram. E aos ajudantes golpearam com o fio da espada, e consegui escapar. Somente eu sozinho para te contar isso." Falando ainda este, chegou o outro e passou a dizer: "Meu senhor, o próprio fogo de Deus caiu dos céus e passou a arder entre as ovelhas e os ajudantes, e foi consumi-los. E consegui escapar, somente eu sozinho, para te contar isso." Falando ainda este, chegou o outro e passou a dizer: "Os caldeus constituíram 3 bandos e foram investir contra os camelos e tomá-los. E aos ajudantes golpearam com o fio da espada. E consegui escapar, somente eu sozinho, para te contar isso."
Falando ainda este, chegou ainda outro e passou a dizer: Ah, meu senhor, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão, o primogênito. E eis que veio um grande vento desde a região do ermo e passou a golpear os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre a gente moça e eles morreram. E consegui escapar, somente eu sozinho para te contar isso. E Jó passou a levantar-se e a rasgar a sua túnica sem mangas, e a raspar a cabeça, e a lançar-se por terra, e a curvar-se. E passou a dizer: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O próprio Jeová deu, e o próprio Jeová tirou. Continue a ser abençoado o nome de Jeová. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus algo impróprio. Depois veio a ser o dia em que os filhos do verdadeiro Deus entraram para tomar a sua posição perante Jeová. E também Satanás passou a entrar no meio deles para tomar a sua posição perante Jeová. Jeová disse então a Satanás: De onde é que vens? Então Satanás respondeu a Jeová e disse: De percorrer a terra e de andar nela. E Jeová prosseguiu, dizendo a Satanás: Fixaste teu coração no meu servo Jó, que não há ninguém igual a ele na terra, homem inculto e reto, temendo a Deus e desviando-se do mal? Ele ainda se agarra à sua integridade, embora me instigues contra ele para tragá-lo sem causa. Mas Satanás respondeu a Jeová e disse: Pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua alma. Ao invés disso, estende agora tua mão, por favor, e toca-lhe até o osso e a carne, e vê se não te amaldiçoará na tua própria face. Por conseguinte, Jeová disse a Satanás: Eis que está na tua mão, somente cuida da própria alma dele. Portanto, Satanás saiu de diante da pessoa de Jeová e golpeou a Jó com um furúnculo maligno, desde a sola de seu pé até o alto da sua cabeça. E este passou a tomar para si um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio de cinzas. Por favor, traz-me um pouco d'água. Ah, meu marido, olha só o teu estado. Finalmente, sua esposa lhe disse: Ainda te aferras à tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala uma das mulheres insensatas, também tu falas. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Você sentiu a angústia de Jó quando ele ficou sabendo de uma tragédia após outra? Ele também foi acometido por uma doença repugnante e dolorosa e começou a se sentir totalmente desamparado. Jó, de modo equivocado, achou que era Deus quem estava causando sua aflição, mas ele se recusou a dar as costas para Jeová. Nós também podemos escolher levar uma vida de integridade. Embora nem todas as tragédias sejam causadas pelo próprio Satanás, ele com certeza tentará se aproveitar de nossas dificuldades para nos fazer abandonar a Deus. Percebeu que Jeová se importava muito com Jó, até mesmo carinhosamente chamando-o de inculto e reto e dizendo que ele se agarrava à sua integridade? A vida de integridade que você leva também não passa despercebida a Jeová. Agora, abra no capítulo 6 do livro bíblico de Daniel. Vamos ler sobre outro servo íntegro de Jeová que permanece leal a ele apesar de oposição do governo e de uma sentença de morte. Ouça o relato envolvente de Daniel capítulo 6, versículos 1 a 28. Pareceu bem a Dario, e ele estabeleceu sobre o reino 120 sátrapas que estariam sobre o reino inteiro, e sobre eles 3 altos funcionários, dos quais Daniel era um, para que estes sátrapas lhes dessem continuamente o relatório e o próprio rei não saísse perdendo.
Foi então que este Daniel constantemente se distinguia entre os altos funcionários e os sátrapas, visto que havia nele um espírito extraordinário, e o rei intencionava elevá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os próprios altos funcionários e os sátrapas procuravam constantemente achar um pretexto contra Daniel com respeito ao reino, mas não havia pretexto nem coisa corrupta alguma que pudessem achar, pois era digno de confiança, e não se achava nele nenhuma coisa negligente ou corrupta. Por conseguinte, estes varões vigorosos diziam: Não acharemos neste Daniel nenhum pretexto, a não ser que o encontremos contra ele na lei de seu Deus. Concordemente, estes altos funcionários e sátrapas entraram em conjunto até o rei e disseram-lhe o seguinte: Ó Dario o rei, vive por tempos indefinidos. Todos os altos funcionários do reino, os prefeitos e os sátrapas, os altos funcionários reais e os governadores, em conselho, deliberaram estabelecer um estatuto real e pôr em vigor o interdito, de que todo aquele que fizer petição a qualquer deus ou homem sem ser a ti, durante 30 dias, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o estatuto e assina a escritura, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Em conformidade com isso, o próprio rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, porém, assim que soube que se assinara a escritura, entrou na sua casa e, com as janelas do seu quarto de terraço abertas para ele do lado de Jerusalém, foi pôr-se de joelhos, até mesmo 3 vezes por dia, e orava, e oferecia louvor perante seu Deus, assim como havia feito regularmente antes disso. Então estes mesmos varões vigorosos entraram em massa, e acharam Daniel fazendo petição e implorando favor perante seu Deus. Lá está ele, perto da janela. Todos vós podeis ver que ele está orando a seu Deus, em desafio às ordens do grande rei. Foi então que se chegaram e disseram perante o rei a respeito do interdito do rei. Não assinaste o interdito no sentido de que todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem, sem ser a ti, durante 30 dias, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: O assunto está bem estabelecido segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Responderam imediatamente e disseram perante o rei: Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei. Nem do interdito que assinaste. Mas está fazendo a sua petição 3 vezes por dia. Por conseguinte, assim que o rei ouviu a palavra, desagradava-lhe isso muito, e ele fixou a mente em Daniel para salvá-lo. E até o pôr do sol se esforçava em livrá-lo. Por fim entraram estes mesmos varões vigorosos em conjunto até o rei e disseram ao rei: Fica sabendo, ó rei, que a lei dos medos e dos persas é que qualquer interdito ou estatuto estabelecido pelo próprio rei é imutável. Concordemente, o próprio rei deu ordens e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei respondeu e disse a Daniel: Teu Deus, a quem serves com constância, ele mesmo te salvará. E trouxe-se uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou-a com o seu anel de sinete e com o anel de sinete dos seus grandes, para que não se mudasse nada no caso de Daniel. Então, o rei foi ao palácio e passou a noite jejuando, e não se levaram perante ele nenhuns instrumentos musicais, e fugia-lhe o próprio sono. Finalmente, o próprio rei, de madrugada, passou a levantar-se ao clarear o dia e foi apressadamente à cova dos leões. E ao chegar perto da cova, clamou com voz triste a Daniel. O rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivente, pôde o teu Deus, a quem serves com constância, salvar-te dos leões? O próprio Daniel falou imediatamente ao rei: Ó rei, vive por tempos indefinidos. Meu próprio Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me causaram dano, pois diante deles se achou em mim a própria inocência. E também perante ti, ó rei, não fiz nada prejudicial. Nisso o próprio rei se alegrou muito e ordenou que o próprio Daniel fosse retirado da cova.
E Daniel foi retirado da cova e não se achou nenhum dano nele, porque confiara em seu Deus. E o rei deu ordens e trouxeram aqueles varões vigorosos que acusaram a Daniel e lançaram-nos na cova dos leões, com seus filhos e suas esposas. E nem tinham atingido o fundo quando os leões já os dominaram, e foram esmiuçados todos os seus ossos. Foi então que o próprio Dario, o rei, escreveu a todos os povos, grupos nacionais e línguas que habitavam em toda a terra: Aumente muito a vossa paz. De diante de mim se deu ordem para que em todo o domínio do meu reino as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivente e aquele que permanece por tempos indefinidos, e seu reino é um que não será arruinado, e seu domínio é para sempre. Ele salva e livra e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois salvou a Daniel da pata dos leões. E quanto a este Daniel, ele prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Daniel obedecia a Deus, mesmo que isso contrariasse seus opositores. Você tem a coragem e devoção necessárias para continuar seu serviço a Deus, mesmo que isso lhe cause sofrimento temporário? Como Daniel, nós também podemos orar a Jeová pedindo forças. Jeová amava o íntegro Daniel. De fato, o anjo de Deus se referiu a Daniel como homem muito desejável. Será que a integridade que você demonstra dia após dia faz Jeová pensar o mesmo de você? Os dois exemplos de integridade que consideramos tinham uma inabalável esperança na ressurreição. Essa esperança nos ajuda a enfrentar qualquer teste de integridade, pois sabemos que nada que Satanás fizer pode nos causar dano permanente. Se você continuar leal a Deus, pode ter certeza de que Ele o recompensará por sua integridade junto com Jó e Daniel em seu prometido novo mundo.